sobre a plenitude do Espírito e vida familiar, né? E nós vimos alguns princípios que o apóstolo Paulo passa dentro do texto que nós estamos usando, né? E hoje, irmãos, eu quero começar a falar e vou terminar, não vai terminar hoje por causa do nosso tempo limitado, né? Hoje, dentro do assunto que nós estamos vendo, eu quero começar a falar sobre a família no contexto do Espírito. Agora, na realidade, nós vamos entrar, né, explicando o porquê que Paulo escreve, né, o que ele escreve na carta aos Efésios. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a família no contexto do Espírito. O texto é um pouquinho longo, mas nós vamos ler porque vai dar no máximo de 10 a 15 minutos o assunto que eu vou falar. Pretendo ser bastante breve, né? O texto que nós estamos tomando como base hoje é Efésios, capítulo 5, só que a partir do versículo 22, estendendo um pouco mais os versículos do capítulo 6. Nós vamos ler rapidinho Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao capítulo 6 até o versículo 9. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros de seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, esse é o texto que nós estaremos baseando, né? Irmãos, na realidade, esse texto aqui, nós vimos alguns princípios até o domingo passado. Na realidade, aqui também nós temos um princípio importante das Escrituras sobre o casamento e sobre a família. E esse princípio aqui, ele é desenvolvido pelo apóstolo Paulo nesse texto, em especial justamente sobre o relacionamento familiar, que o relacionamento familiar ele deve ocorrer dentro de um contexto de vidas cheias do Espírito Santo. Está tudo interligado, né? Então, essa passagem, só que essa passagem em nossas Bíblias, ela começa com um subtítulo em negrito. Não sei se vocês puderem
se estiverem com as Bíblias abertas aí, vocês vão ver que, por exemplo, na revista e atualizada, o texto vem aí na revista e atualizada, vem do versículo 22, está falando sobre, vem um subtítulo aí que fala o lar cristão, né? Na NVI, vem dentro do mesmo assunto, mas vem com um subtítulo diferente, por exemplo, deveres conjugais, na versão NVI, e na revista e corrigida, vem o subtítulo os deveres domésticos, né? E etc. Cada tradução, cada versão, ela traz um subtítulo diferente, mas tratando do mesmo assunto. E o apóstolo Paulo, então, ele nesse texto, ele instrui, né, os maridos e as mulheres, instrui pais e instrui filhos quanto aos seus deveres mútuos. Nós já vimos isso. E ele passa, então, nesse texto, aquelas instruções que devem controlar esses relacionamentos, né? E Paulo faz isso tendo em mente, irmãos, algo assim que nós não notamos, geralmente, quando nós lemos o texto, né? Paulo faz isso tendo em mente que esses princípios que ele passa aí para a igreja, para a vida da igreja, para o cristão, esses princípios, eles deveriam se concretizar em meio a um ambiente profundamente espiritual. E os comentaristas escrevem a respeito disso, eles dizem que, inclusive, o reverendo Augusto Nicodemos, ele enfatiza isso em suas mensagens, que essa deveria ser a dinâmica familiar cristã sólida, né? Para a dinâmica de famílias cristãs sólidas e felizes. Não tem como, né? Não tem como uma família cristã viver uma vida familiar sólida e feliz se não for nesse ambiente profundamente espiritual. Não tem como desligar uma coisa, da outra. Por isso que o apóstolo Paulo, né, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículos 16 em diante, ele enfatiza isso, sobre o que é vida espiritual, o que é andar ou viver uma vida espiritual. Lá no capítulo 16 no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, Paulo escreve isso: digo, porém, andai no Espírito, né? E jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Que lei que ele está falando aqui? Sob a lei da carne, né? Sob a lei do velho homem. E versículo 19 ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E no versículo 22 ele fala sobre o fruto do Espírito, né? Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, veja bem que Paulo aqui no versículo 16, ele fala sobre o andar no Espírito, viver no Espírito, andar conforme o Espírito. E no versículo 25, ele novamente reforça: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, porque não tem como. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que não tem como viver uma vida cristã se não for andando no Espírito, vivendo pelo Espírito, sendo conduzido pelo Espírito. E isso em todos os segmentos da nossa vida.
Então, esse texto aqui do capítulo 5 aos Efésios, do versículo 22 em diante, Paulo mostra, nós temos aqui algumas evidências de como esse andar no Espírito deve, como nós podemos fazer em termos de vida familiar, de vida conjugal, de vida como marido e mulher, como esposo e esposa, como pais e filhos, como aqui a Bíblia, dentro da cultura da época, traz servos e senhores, mas hoje nós poderíamos falar sobre patrões e empregados, ou patrões e funcionários. Né? E a primeira evidência que nós vemos aqui, né, nesse texto que nós lemos de Efésios capítulo 2, versículo 25 ao capítulo 6, versículo 9, a primeira evidência é que nessa passagem aqui, onde Paulo fala dos deveres dos pais, dos filhos, é justamente algo que nós deixamos passar. Quando Paulo fala sobre isso daí, é precedido e controlado pelo imperativo justamente lá do versículo 18, do capítulo 5, quando ele diz que, quando ele escreve que o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tudo isso que Paulo fala, irmãos, está ligado a esse versículo aqui, a esse versículo 18 do capítulo 5. Né? Então, somente após essa ordem, né, é que vem, então, as exortações e as orientações práticas acerca do casamento, da família, da criação de filhos e do relacionamento entre patrões e empregados. Só que a conexão, né, entre essas duas partes tem escapa às nossas vistas, né, como leitores da Bíblia na língua portuguesa. Por quê? Por que escapa? Porque a maioria das versões, nós já vimos lá atrás, a maioria das versões em português traz após o versículo 21, aqui do capítulo 5, aqueles subtítulos em negritos que nós vimos lá atrás. Né? O Lar Cristão na revista atualizada, Deveres Conjugais na NVI, os Deveres Domésticos na revista corrigida, ou coisas semelhantes conforme a versão, conforme as traduções elas são feitas. O objetivo desse subtítulo é justamente facilitar e ajudar a gente como leitor a ter uma ideia do assunto que a gente vai ler, do assunto que se segue, né, nas traduções. Mas, de acordo com o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz, mas nesse caso, acaba por prestar um desserviço, né? Ele comenta isso, esse é o critério que ele argumenta. Acaba por prestar um desserviço, pois trunca a linha de pensamento do apóstolo e interrompe a continuidade do assunto. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala isso. Na realidade é verdade isso daí. Né? Para facilitar o entendimento, os tradutores e as versões, elas acrescentam esses subtítulos que não existem no original. Então, e por que o reverendo Augusto diz isso? Porque ficamos com a impressão de que Paulo, né, ele acaba de falar sobre o Espírito Santo no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios, e no versículo 22 ele começa a falar de um outro assunto completamente diferente, que é a família cristã. E não é isso daí, não é assim. Na realidade, o apóstolo Paulo não está começando um novo assunto no versículo 22. Ele está expandindo, né, está expandindo o que ele disse lá nos versículos 18 ao versículo 21. E essa conexão percebe-se melhor justamente somente no texto original grego. A gente pega o Novo Testamento grego, a gente vai ver que não existe subtítulo. É escrito totalmente diferente. Eu lembro uma vez o reverendo João Alves, ele fez a tradução e escreveu no quadro a tradução direta. Ele foi traduzindo, né? Pegou a tradução do grego e trouxe no português direto, sem os subtítulos. E realmente, aí a gente lê de uma outra maneira, tirando os subtítulos, né? Deixando ligado, porque no Novo Testamento grego está assim. Então, essa conexão
a gente percebe somente no original grego, né? E literalmente os versículos 21 e 22 no original, a tradução dele seria o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, vírgula, as mulheres aos seus próprios maridos. E aí continua a tradução, não há aquele corte no assunto, é tudo interligado. Né? E para facilitar, então, a compreensão e entendermos melhor o que o apóstolo diz, aí, se nós pegarmos a leitura direta, lá no versículo 5, ele exorta os crentes: enchei-vos do Espírito. E aí nós poderíamos entrar com uma pergunta para o apóstolo Paulo. Eu costumo ler Bíblia fazendo perguntas, questionando e fazendo perguntas. Né? Então, nós poderíamos, por exemplo, vamos ao texto direto e poderíamos fazer uma pergunta para o apóstolo Paulo, perguntar para o apóstolo Paulo quais os passos que necessários, quais os passos que eu poderia dar, né? Quais os passos necessários que nós poderíamos dar para obedecermos a essa ordem. E se nós lermos o texto continuado, né, a resposta vem nos versículos seguintes, quando ele diz lá no versículo 19, quais são os passos? Falando entre vós, né, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Outra resposta que nós teríamos, né, lá no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra resposta lá no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tudo isso aí são respostas lá do versículo 18, de como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, essa última determinação aqui, que Paulo fala no versículo 21, essa última determinação significa que os cristãos devem acatar outros cristãos que se encontram em posição de autoridade. Irmãos, quando nós lemos seguido do versículo 18 em diante, fazendo essas perguntas e lendo os versículos continuados, nós vamos entender por que Paulo lá aos Gálatas ele fala que nós devemos andar no Espírito, né, viver no Espírito. Lá no versículo 25, ele fala que se nós vivermos, nós temos que andar também. É fácil? Claro que não é fácil. Versículo 17 do capítulo 5 de Gálatas, Paulo diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Né? Contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe uma guerra, por isso que não é fácil. Mas se nós seguirmos aí de acordo com o que o apóstolo Paulo orienta no capítulo 5 aos Efésios, até o capítulo 6, versículo 9, nós vamos conseguir. Então, como é uma guerra, irmãos, então ela só será vencida dentro daquilo que nós alimentarmos mais. Se nós alimentarmos a nossa carne ela vai ser mais forte que o nosso espírito. Se nós alimentarmos o nosso espírito vai ser mais forte que a carne. Então, vai vencer nessa luta, nessa guerra, vai vencer aquilo que tiver, aquele que tiver mais forte. Aquele que tiver mais forte. É possível vivermos uma vida cristã espiritualmente fortalecido na vida conjugal, na criação de filhos, nos relacionamentos? Mas nós temos que, como igreja, e como pessoas, nós temos que seguir essas orientações que o apóstolo Paulo dá. Domingo que vem nós vamos continuar e estaremos terminando essa parte aí. Irmãos, que Deus nos abençoe. Como eu disse, é fácil? Não é. Não é fácil. Porque existe uma guerra dentro de nós. Né? A carne militando contra o Espírito e o Espírito militando, lutando contra a carne. Por isso que vida cristã não é apenas vida religiosa, é algo muito sério. E se não for, e não tem como viver vida cristã se não for andando no Espírito, pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que continue conosco no decorrer desse dia.